E eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia, não vou me alongar muito, para abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, em nome de Jesus. Amém? Quem for encontrando, põe-se de pé, não é isso? Reverência à palavra de Deus. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o bom pastor. Amém? Ouço folhas. Amém? Glória a Deus. Leamos. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Pai, neste momento a tua palavra foi lida. E agora, Senhor, eu te peço, Senhor, que venha ministrar ao meu coração. Trazer, Senhor, a tua palavra do teu altar, para que da minha boca, Senhor, não saia nada de mim mesma, mas que seja o Senhor, através de mim, ministrando para a tua igreja nesta noite, como assim o Senhor já tem feito nesta noite com a tua igreja, Pai, ministrando aos corações delas. Senhor, que as ovelhas que somos inteiramente dependentes de ti, e eis-me aqui agora como ovelha tua, como tua serva, como teu vaso, inteiramente dependente de ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Amados, nós vemos antes de Jesus trazer esta parábola para os seus discípulos, a parábola das ovelhas, nós vemos que Jesus, ele primeiramente, no capítulo 9, ele encontra o cego de nascença, ele cura o cego, e a gente vê todo o embate, né, dos fariseus com o cego, e ele chama o pai do cego, e eles querem saber verdadeiramente se aquele homem que Dante dizia ser cego, tinha nascido cego. Os fariseus, eles eram aquele povo, aqueles homens que faziam de tudo para contradizer o que Jesus fazia de bom. Jesus foi aquele que nós sabemos que, se fosse no dia de hoje também, ele sofreria as mesmas coisas. Porque os homens não mudaram. Os homens continuam o mesmo. O homem continua rebelde, continua descrente. Os homens, por mais que sabem que ele é o Salvador do mundo, que ele cura, que ele liberta, mas a tendência do homem é não acreditar no que Jesus fez, no que Jesus faz. E os fariseus, então, eles interrogavam aquele cego. E aquele cego, ele disse, né, que ele era cego. E eles falaram, mas quem é este homem? Ele é profeta? E o cego olha para ele e fala assim, ele é profeta. Por quê? Vocês também querem seguir a eles? E aqueles fariseus se revoltam com o cego e diz para ele que, como assim? Que eles, só porque um homem curou ele, e agora eles também tinham que seguir esse homem que havia curado? Mas quem tu dizes que ele é? Aí o cego, de tanta interrogação que os fariseus fazem a ele, o cego olha para aqueles fariseus e fala o quê? Olha, tem uma coisa.
Os pais primeiro falam, né? Ao ser interrogado, os pais dizem para eles assim, olha, ele já é de idade, ele pode responder por ele. Por quê? Dependendo da resposta, os pais não podiam mais entrar na sinagoga. Então, os pais, sabiamente, sabendo, ele nasceu cego. Mas nós não sabemos qual foi o homem que curou ele. Então, interrogue ele, porque ele já tem idade. Como os pais quiseram dizer para ele o seguinte, se vocês querem expulsar alguém da sinagoga, expulsa quem foi curado, não nós. E aí, os fariseus interrogaram novamente, e aquele cego olha, aquele que antes era cego, olha para aqueles fariseus e diz assim, olha, eu só sei de uma coisa, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Então Jesus, ele passa por todo esse interrogatório, vendo aquele cego que dantes pedia esmola ser curado. E agora aquele cego era inquirido pelos fariseus de sair da sinagoga e não voltar mais. Amados, aonde que, se Jesus curar você, se Jesus, você entrou aqui, você vai ser curado, você vai sair daqui curado e você vai vir e vai dizer assim, Jesus me curou. Como pode nós dizermos assim, você não pode mais entrar aqui porque você foi curado? Não, nós temos que dar um brado de vitória, porque Jesus continua o mesmo. E aquele que antes era cego, não implorou para ficar na sinagoga. Ele trouxe para ele, olha, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Não quero nem saber, mas eu vejo. E ele foi expulso da sinagoga. Mas aí o que acontece, amados? É tão bom quando a gente é rejeitado por amor a Cristo, né? De início você fica até chateado. Mas ser rejeitado por amor a Cristo é o sinal que nós escolhemos a parte boa. É o sinal que nós escolhemos sermos fiéis ao que o Senhor faz conosco. E Jesus, sabendo que aquele homem que ele havia curado havia sido expulso da sinagoga, agora Jesus se revela ao cego. Olha que legal, olha que bonito. Aquele que antes não via, mas agora ele consegue entender quem foi o homem que curou a ele. E ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é este que fala contigo. Aquele que era cego não podia ver quem era Jesus. Mas no momento que ele passou a enxergar, agora ele está o quê? Eu brinco que é tete a tete com Jesus. Está olho no olho. Jesus olha para ele. Agora, né? É esse que vos fala, esse que fala contigo. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então Jesus prosseguiu Jesus e falou, né? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quantas pessoas acham que sabem de tudo? Quantas pessoas batem no peito e dizem, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, mas não creem nos milagres de Jesus. Não creem que Ele é o Filho de Deus. Não creem que Ele tem poder para curar, para salvar, para libertar, ainda nos dias de hoje. E dentre isso, os seus discípulos estavam com ele. Então Jesus, ele vem e faz esta parábola para com seus discípulos. E fala da importância de ser o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Em verdade eu vos digo, que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este é o ladrão e salteador. O ladrão, ele não avisa que vai chegar. O ladrão, ele chega e ele arranca o teu cordão. Ele leva a tua bolsa. Ele leva o teu carro. Ele invade a tua casa. O ladrão
das nossas almas, aqui que o Senhor está ministrando para os seus discípulos, nada mais é que fariseus que detinham a Torá, detinham a lei, mas eles eram como ladrão e salteadores, que estavam o quê? Tirando a credibilidade do milagre que Jesus acabara de operar. E Jesus, ele continua dizendo, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Amados, é tão bom nós sabermos que nós estamos sendo conduzidos pelo pastor. O bom pastor deu a vida dele por nós, deu a vida dele por você, deu a vida dele pelo mundo, deu a vida dele por mim, deu a vida dele por todos os seres viventes desta terra, por todos os seres humanos desta terra. Nós estamos vivendo o tempo do fim, mas nós sabemos que o bom pastor está conosco e nós ouvimos a tua voz e nós a reconhecemos. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, eu não sei como eu ouvir a voz do Espírito Santo. É uma voz suave, é a voz meiga que fala no nosso interior, fala na nossa consciência. Precisamos estarmos com o nosso coração e a nossa mente contrita ao coração e a mente de Cristo, para que possamos entender a voz do Mestre. Quantas vezes o Senhor fala conosco, mas pela agitação do dia a dia, nós às vezes achamos que é coisa da nossa consciência, é coisa da nossa cabeça, é coisa nossa. Mas não, o Senhor, ele se manifesta, fala conosco através do seu Espírito, ao nosso Espírito. Somos a casa do Espírito Santo. Somos a casa em que habita o Espírito de Deus. E esse Espírito, ele tem conexão com o Pai. E Jesus, ele continua dizendo para os seus discípulos, mas os discípulos, eles têm dúvida sobre o pastor. E no versículo 7, Jesus diz, Jesus lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amado, Jesus é aquele que nos conduz a mananciais tranquilos, a água da vida. Jesus é aquele que nos leva a pastos verdejantes. Jesus é aquele que mesmo em meio às dores, às tribulações, ele diz, eu sou contigo, não temas. Eu te guardo, eu te ajudo. Vamos caminhar junto. No versículo 8, Jesus diz o seguinte, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Quantos vieram antes de Jesus, dizendo ser o Messias? Portanto, quando Jesus foi levado, quando foi para ser julgado, muitos disseram o quê? Quando os discípulos começaram a ser julgados, porque Jesus, quando Jesus ascendeu os céus, que os discípulos ficaram em Jerusalém e começaram a receber a plenitude do Espírito Santo e saíram a pregoar as boas novas da salvação, muitos diziam o quê? Não, muitos vieram antes dele, muitos vieram antes desse Messias, mas acabou tudo, bastou uma perseguição e acabou. Aqui Jesus está dizendo, quantos vieram antes de mim? Dizendo ser o Messias. Quantos vieram dizendo que era o libertador do povo de Israel? Mas eu sou a porta. Esse eu sou, nós vemos o quê? Ressoar lá
No livro de Êxodo, quando Moisés, lá na sarça ardente, tem um encontro, Deus tem um encontro com Moisés. Não foi Moisés que encontrou com Deus, mas foi Deus que encontrou com Moisés. E Moisés, ao ser enviado a libertar o povo, Moisés, na sua dúvida, na sua angústia de coração, como assim eu vou voltar ao Egito? Né? E ele pergunta para Deus: quando o faraó me perguntar quem me enviou, o que eu falo? E esse eu sou é o mesmo Deus. E Deus se revela a Moisés e diz assim: diga, o eu sou me enviou. E agora o eu sou está como homem, o verbo que se fez carne e está entre o povo. Agora o eu sou está no meio dos homens, 100% homem e 100% Deus. Agora o eu sou está ali, sofrendo a angústia de ser rejeitado, mas está também sendo vencedor, porque o 100% Deus estava presente com ele. Mas era necessário ele ser rejeitado, era necessário ele não ter a credibilidade, porque nós, homens, outro homem não acredita no que nós falamos. E os fariseus estavam assim com Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esse é o pastor Jesus. Vocês, às vezes nós falamos, você é minha ovelha. Não. Você é ovelha de Cristo. Nós estamos aqui cuidando como pastores designados, como líderes, mas o bom pastor, aquele que não teve pecado, aquele que nunca pecou, aquele que esteve entre nós, entre os homens, mas permaneceu sem pecado, ele é o teu pastor, que deu a vida por você, pela igreja que aqui hoje está reunida, pela igreja que está ouvindo esta mensagem através da live. Nós somos ovelha desse pastor. Pastora Ilma, pastor Leandro, estão aqui, nós estamos aqui para conduzi-los. Mas vocês são ovelha, nós somos ovelhas como vocês. E a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus cobrará de nós, se um de vocês se perderem. Então, por isso, a importância de nós, nesse tempo do fim, colocarmos a igreja em oração. Porque cada um é responsável pela sua salvação. Mas é necessário nós, como pastores, dizer: venha, a pastagem verdejante. Há águas tranquilas para vocês. Há momentos de abundância de pão na presença de Deus. Há momentos de abundância de alegria na presença do Senhor. Nós entramos pela porta. E essa porta é o Senhor Jesus. E quem entra nessa porta encontrará pastos verdejantes. Aqui eu creio que todos nós somos evangélicos. Somos todos metodistas. Estamos aqui buscando a presença de Deus. Sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Sermos melhores servos, melhores funcionários, melhores filhos. Sermos melhores filhos de Deus e filhas de Deus. O Senhor quer olhar dos céus e para uma igreja, aonde essa igreja esteja translúcida. Uma igreja que ele pode ver de um lado ao outro, sem uma mancha. Estamos em busca da santificação. Estamos em busca da santidade. E nessa noite o Senhor diz o quê? Ele é a porta. Ele é a porta. Vamos entrar por essa porta. Se você ainda tem dúvida se você vai ou não para o céu, no domingo passado, né, nós fomos ali na igreja evangélica, curando soldado, né? Resgatando soldados feridos ali na igreja, ali no Galo Branco.
E foi um culto maravilhoso. Estávamos ali em poucas pessoas. E quando nós estávamos, Laudiane e eu, nós estávamos vindo. E quando nós estávamos vindo, de repente fomos abordadas por uma jovem. Essa jovem, o nome dela é Juliana Santos. Eu ainda disse para ela, mais uma Juliana para o meu caderno de oração. E aquela jovem nos vendo andar, e ela disse, mulheres santas, mulheres que não vindo da casa de Deus. E nós demos uma paradinha. Ela estava assim, com uma roupa bem, que não condizia que ela era serva. E de repente ela começou, na caminhada, a gente conversando, eu fiquei meio assim, mas depois o Espírito Santo só ministrou meu coração, não tenha medo. E nós continuamos caminhando, e aquela menina esboçava a dor da alma dela, que cantou com tantos cantores famosos. Esteve em tantos lugares com cantores famosos. Mas bastou uma palavra de um cantor famoso para afastar ela da presença de Deus. E tem 4 anos que essa jovem está longe da presença do Senhor. E nós sentamos ali para chamar o Uber e ela continuou conversando. E teve um momento que ela olha dentro dos meus olhos e ela pergunta, a senhora tem certeza da salvação da senhora? Ela estava um pouco alterada. E naquele momento eu disse, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza, se hoje o Senhor me chamar agora, eu vou para a morada eterna. E ela olha para mim e ela diz, eu não tenho dúvida que vocês são mulheres de Deus. Então, amados, essa jovem precisa de salvação. Convidamos ela para vir aqui. Ela quis saber se nós tínhamos igreja ali perto. Convidamos ela já para um evento que vai acontecer ali no Galo Branco, no dia 16 de novembro. A qual toda a igreja vai estar convidada, já esteja na consagração, vamos estar falando sobre. Então não perca a consagração sábado, porque precisamos orar por essas vidas. E essa vida, mas ela esteve na pastagem, ela esteve tomando das águas tranquilas, ela esteve bebendo do manancial do Senhor, mas hoje essa jovem se encontra lá fora. Então é necessário você e eu termos certeza da nossa salvação. Essa jovem não tem certeza da salvação dela. Ela disse, se eu morrer hoje, eu sei que eu não vou para a glória. E o nosso Uber chegou e nós não tivemos tempo de fazer o convite para ela aceitar Jesus. E eu fui para casa com o coração apertado. Nós deixamos escapar uma ovelha. Mas eu creio que o Senhor vai nos dar outra oportunidade de reencontrar com ela. E nós aconselhamos ela, Laudiana e eu, aconselhamos ela a voltar para a casa do Senhor, a não levar. Então ela começou a contar as dores dela. Amados, todos nós temos dores. Então eu disse para ela, minha filha, olha para mim. Jesus mandava, as pessoas olhar para ele, olha para mim. Se eu te contasse um pouquinho da minha história, você veria que você simplesmente não sofreu nada. Mas eu não posso te contar agora. Todos nós temos uma história. Todos nós escrevemos a nossa história. E Jesus, ele escreveu a história do cego a partir daquele dia. Jesus escreveu a história dos seus discípulos e Jesus escreve a história de nós, os novos discípulos, desse tempo em que nós estamos vivendo hoje, do tempo que eu falo, o tempo do fim. E qual é a história que você tem? Que você chega diante de Deus e você fala, Senhor, muito obrigado, porque em todo o tempo da minha angústia, do meu choro, da minha dor, o Senhor passou comigo. Se eu não morri, porque o Senhor esteve comigo.
Então Jesus, ele faz esta chamada. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por você, ele deu a vida por mim, ele deu a vida pela humanidade, que hoje se encontra como essa jovem perdida, mas procurando o caminho de volta para encontrar a água tranquila, a água que sacia, não só a sede material, mas a sede espiritual. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos, porque o mercenário que não é pastor, o que vem, o que não pertence às ovelhas, eu errei aqui, amados, desculpa. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então aqui Jesus está chamando a nossa atenção. Nesse tempo que estamos vivendo, muitos chegarão em nome de Jesus. Mas precisaremos estarmos o quê? Com o nosso coração contrito ao coração de Deus. Com a nossa mente sendo o quê? A mente de Cristo. Para que nós não sejamos levados por falsas testemunhas, por falsos pastores, por falsos mestres, que a palavra de Deus nos adverte que no final dos tempos apareceriam muitos. E por incrível que pareça, nós já estamos vendo muitos por aí. E nós estamos vendo o quê? Muitas debandadas de ovelhas indo para aprisco, onde tudo é permitido. Tudo você pode fazer. Tudo você pode fazer. Se, conforme perguntaram ao pastor Cláudio Duarte, um dia, ele contou isso. Pastor, eu posso adulterar? Pode. Eu posso beber? Pode. Eu posso fazer isso? Pode. Pode. Só tem uma coisa que você não pode: entrar no céu. O nosso livre-arbítrio, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, e nós temos sede de Deus, alcançar as moradas celestiais, o nosso livre-arbítrio precisa ser totalmente entregue nas mãos do grande Eu Sou. Que o Eu Sou esteja em nós. Que o Eu Sou seja visto em nós. Que o Eu Sou seja eternamente em nossa vida. Que nós não viemos viver para nós, mas que nós viemos viver para o Eu Sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Então que o Eu Sou esteja dentro de você. O nosso eu humano precisa ser morto para que o eu de Cristo seja visto em nós. Então, o ladrão e salteador, esse é o lobo. Ele arrebata a ovelha. E quando vem o lobo, o ladrão, ele rouba as ovelhas. Quantas ovelhas nossas podem ter sido roubadas por aqueles que se fazem do bom pastor? Quantas ovelhas de Cristo já perderam a sua vida em lugares aonde não eram para elas estarem? Então nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que quando o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, mas aí Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quando ele diz que o bom pastor vai adiante e as suas ovelhas conhecem a sua voz, o bom pastor vai na frente e as ovelhas acompanham ele, porque ele tem o voz de comando. Eu não sei qual é a voz do comando do pastor de ovelha, mas vai que seja:
Oh! E se chegar um outro pastor, pode fazer a mesma coisa, mas essas ovelhas não seguem. Então, o bom pastor Jesus nesta noite está dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, aquele que entra por essa porta, encontra pastagem, encontra água. E eu creio que nós, como igreja do Senhor nesta noite, temos encontrado águas tranquilas na presença de Deus. Tem um tanque enorme, né? Às vezes eu imagino o tanque de Betesda. Aquela água que se movimentava. Aonde cientistas dizem que ali tinha o quê? Muitos minerais. E por isso que de tempo em tempo aquela água se movimentava. E aquele que entrava ali primeiro era curado. Mas eu fico com o que a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Eu fico com o que a Bíblia diz que aquele homem que estava ali há tantos anos, Jesus chega e toma a tua cruz e vai. Ele se contentava em ver os outros irem. Mas era uma ovelha que precisava de um pastor. De ouvir a voz de comando de um pastor. Pega a tua cama e vai. Então, nesta noite, o Senhor está dizendo também para a gente: não importa a luta que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, o bom pastor diz: pega a tua bagagem que te fez ficar parada até hoje e vai. Entendeu? Deposita. Jesus mandou que aquele homem que há 37 anos estava ali, era paralítico. Vai e apresenta-te ao sacerdote, para que ele te libere, né? Que apresentar ao sacerdote é para receber a confirmação da cura, para que aquele aleijado voltasse ao convívio da comunidade, do seu clã. Mas nessa noite Jesus está falando assim para a gente, ó: pega a sua bagagem e deposita nos meus pés. Porque eu sou o bom pastor. E eu tenho dado a minha vida por vocês. Amém? Então esse é o bom pastor nessa noite. Ele está conosco e permanecerá conosco eternamente. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a estar se colocando diante de Deus como aquela ovelha. Como aquela ovelha que precisou de um dia o pastor quebrar suas pernas. Certa vez, conta a história que um pastor de ovelha estava carregando uma ovelha nas costas. Enquanto as outras caminhavam, ele carregava a ovelha nas costas. Então, daqueles irmãos que estavam em uma viagem a Israel perguntou ao pastor de ovelha: por que é que você está carregando essa ovelha nas costas? Por que é que ela não caminha com as outras? E aquele pastor disse o seguinte: olha, essa ovelha, ela é rebelde. Ela não andava junto com as outras ovelhas. Essa ovelha é difícil. E para que ela não se perdesse, eu precisei quebrar as pernas dela. Mas então por que você carrega ela nas costas? Porque ela precisa acostumar a viver com as outras ovelhas. E deixar de ser rebelde. O pastor, todos os dias que ia pastorear as ovelhas, ele levava aquela ovelhinha nas suas costas. E aquela ovelhinha viu a importância de viver unida, a importância de estar no rebanho, a importância de ser cuidada pelo pastor. E muitas vezes nós estamos como essa ovelha, precisando não de quebrar sua perna, mas de chamar para conversar. De você falar assim: eu posso confiar no meu pastor, eu posso confiar na minha pastora. Que quantas coisas, amados, nós podemos resolver com a nossa conversa. Então, nessa noite, coloca diante de Deus a sua necessidade. Coloca diante de Deus aquilo que, porventura, pode estar te afastando do aprisco. Porque por amor a uma ovelha, o pastor deixa 99 guardada e sai em busca de uma ovelha perdida. Então que nós, nessa noite,
possamos colocar diante de Deus aquilo que está nos afastando do aprisco. O que está te distanciando da presença de Deus? A tristeza, a angústia, o abandono, porque chega na igreja e não recebe o abraço da pastora, né? Eu gosto de abraçar, né? Mas às vezes eu chego atrasada. Mas o Senhor não deixou de te abraçar, não. O Senhor quer te abraçar nessa noite. O bom pastor está aqui. Ladrão e salteador está lá fora, armado, procurando tragar as ovelhas do Pai. Mas nessa noite, a porta do aprisco vai estar fechada. Ladrão e salteador não vai entrar, porque nós ouvimos a voz do bom pastor. E somente Ele tem permissão para entrar no teu coração e na tua mente. Mas ninguém. Fecha a tua mente e o teu coração com Deus nessa noite. Não dê vazão aos pensamentos que te afastam da presença de Deus, que te tira a visão de reino. Quando vier um pensamento que não condiz com quem você é, a ovelha do bom pastor, você diz para o pensamento, você não é bem-vindo aqui. Sai, sai. Esse aprisco tem dono.